Opa, estamos gravando, vamos dar aqui início. Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa trilha à verdadeira bondade. E bem, antes de entrar propriamente no tema dessa nossa trilha, quero esclarecer que todo o trabalho que faço aqui na Fraternidade, ele é visando a melhor formação possível para vocês e que vocês, alunos, né, que buscaram por iniciativa própria melhorarem como seres humanos, desenvolverem as suas potências e não se entregarem a esse cenário grotesco sobre o qual falo incessantemente e repetidamente aqui no nosso trabalho, aqui na nossa plataforma da atualidade. Eu, o Teixeira, a gente coloca toda a nossa fé, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho para poder oferecer a melhor formação possível, porque nós temos uma enorme, uma gigantesca, uma imensurável esperança em vocês. Beleza? Vocês progredirão muito, se Deus quiser. Tá bom? Dito isso, quero dizer que todos os assuntos que eu trago aqui para a plataforma são minuciosamente selecionados por mim, a fim de passar para vocês a solução, ou pelo menos a que julgo ser melhor, frente aos maiores problemas da nossa cultura atual, que atualmente não tem outra função senão promover engenharia social, determinar suas ações, escolhas e rebaixar todo mundo, todos os seres humanos portadores de uma alma superior ao nível dos macacos, dos bonobos, que só sabem fazer se masturbar, transar e comer o dia todo e dormir. Só isso. Eu não quero que isso aconteça, eu não desejo isso para vocês. Justamente que eu me esforço muito para poder trazer mais e mais conteúdos aqui para a nossa plataforma. Podem ver que aqui na plataforma eu já falei sobre a preguiça, eu já falei sobre a maturidade, sobre o cultivo das virtudes, e desta vez selecionei um tema que, assim como os outros, ele é completamente negligenciado. E quando ele não é negligenciado, ele é completamente pervertido. E este assunto sobre o qual vamos falar nesta trilha é a bondade. Mais especificamente sobre ser verdadeiramente bom. E ao falar sobre este tema, eu tenho o intuito de criar em vocês, em despertar em vocês, não somente o conhecimento acerca da bondade verdadeira, mas também criar meios para que vocês possam identificar quando vocês estão sendo otários ou maliciosos, quando estão agindo como bonzinhos, vou falar mais ao longo desta aula sobre isso, e não como pessoas boas de fato. Então, explicado isso, vamos lá, pessoal, beleza? Bem, todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos deparamos, já nos confrontamos com uma pessoa verdadeiramente boa. E se forçarmos a nossa memória, vamos trazer à tona os sentimentos que esta situação nos despertou, nos despertaram. Conjuguei certo. Um sentimento de agrado, um sentimento de bem-estar, de admiração que sentimos quando lembramos destas pessoas boas com as quais nós nos deparamos, nos confrontamos. Estes são os sentimentos superiores. São sentimentos bons, elevados, devem ser estimulados. Mas existem, em contrapartida, sentimentos inferiores também, como é o caso da inveja. E a inveja nada mais é do que a raiva diante do desejo por um objeto que acredita-se nunca possuir. O invejoso, quando se depara com as virtudes do homem bom, vê desmascarados os próprios vícios. A coragem do virtuoso vai denunciar a sua covardia. A justiça vai denunciar a sua injustiça. A prudência vai denunciar a sua impulsividade, portanto, a sua imprudência. E assim por diante, etc.
E bem, pessoal, o que quero dizer é que se você se deixar levar pela inveja, não admirará um homem verdadeiramente bom e não poderá, nunca poderá conquistar e nutrir boas virtudes, porque você não vai se apegar às virtudes que almeja conquistar, mas aos vícios que pretende esconder. Admirar e reconhecer virtudes é fundamental para se tornar verdadeiramente bom. Anotem isso daí, gravem, tatuem na consciência de vocês, perdão. Bem, continuando, pessoal. Enfim, como já disse, todos nós, né, nos deparamos com um homem bom. Contudo, quando vamos conceituar e determinar o que se trata, quando vamos tentar definir o que é uma pessoa boa de verdade, percebam que uma certa dificuldade surge. É meio complicado a gente conceituar, definir um homem verdadeiramente bom, uma pessoa verdadeiramente boa. As palavras não vêm à mente, né? E na melhor das hipóteses nós conseguimos definir um traço ou dois, né? A gente pensa assim, não, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que faz as outras felizes, que nos faz sentir bem, é alguém compreensivo, atencioso. Quando nós buscamos definir alguma coisa e temos que e só conseguimos recorrer às características dessas coisas, a gente já percebe que existe uma certa dificuldade de definir esta coisa. E é o que acontece no caso do homem bom, da verdadeira bondade, né? E além dessa dificuldade de descrever, de definir, a gente com certeza, por mais que tente, ainda ficaria assim uma sensação de que não descrevemos bem. E isso ocorre porque explicar a bondade com apenas algumas características é como você explicar o sol apontando ali apontando aos raios que você consegue perceber nas árvores, que você consegue perceber na grama ou em si mesmo. É redutivo, limita algo grandioso a algo tão pequeno. Isso evidencia um fato muito interessante, que é o fato de que o homem bom, o homem bom é fácil de se reconhecer, mas difícil de se definir. Bem, como eu faço aqui em todas as nossas sagas e trilhas, vou estabelecer uma ousada definição sobre o nosso objeto de estudo para que possamos sempre ter uma boa clareza sempre que tratarmos dele. Ok? Beleza? Então, antes de dar a definição, é importante repararmos que quando tentamos definir uma pessoa boa, um homem bom, sempre estão presentes algumas qualidades, e as mais comuns são a presença de elevados valores morais e também o despertar, o causar de uma boa influência e bons sentimentos em nós. Vejam, quando falamos de alguém bom, nós sempre estamos falando de alguém que é caridoso, de alguém que busca a felicidade do outro. De alguma forma, sabemos que a pessoa boa nos faz, pelo menos de algum modo, algum bem. Então, podemos dizer que a pessoa boa é alguém portador de valores morais superiores, cujas ações resultam cujas ações resultam no verdadeiro bem. Vamos repetir. A pessoa boa é alguém portador de valores morais superiores, cujas ações resultam no verdadeiramente bem. Eu estou insistindo em verdadeiramente bem. É um vício de linguagem, né? Resultem no verdadeiro bem. Beleza? Vamos lá, novamente. A pessoa boa é alguém portador de valores morais superiores, cujas ações resultam no verdadeiro bem, mesmo que não percebido por ninguém. É tanto que a minha língua travou. Fiquei com o cacuete, né? Mas vamos prosseguir, vamos adiante.
Bem, vamos aprofundar um pouco mais nesta definição, né, que trata de duas características muito importantes da verdadeira bondade. A primeira é autoexplicativa, não vou me aprofundar sobre ela, se trata dos valores morais superiores, beleza? Já a segunda requer uma atenção maior, que é o resultado destas ações baseada nesses valores superiores. Essa característica ela é extremamente importante. Ela é que vai definir e vai divergir e vai caracterizar o ato verdadeiramente bom de um ato falsamente bom. Porque a bondade é captada, sobretudo, pelos seus efeitos, pelas suas consequências. Um ato só pode ser verdadeiramente bom, agora sim, se os resultados dele causarem um bem. Ou seja, muitas ações são tomadas tendo por base valores morais superiores. Porém, podem facilmente se perverter em atos ruins quando os resultados nos apresentam, quando as consequências dessas ações chegam até nós. Por exemplo, imagina o pai, né, que ele não quer magoar o filho ou a filha dele e diz sim para tudo o que eles fazem. O valor moral no início dessa escolha pode até ter sido superior, como a caridade, a transparecer uma afetividade e carinho para os filhos, enfim. Porém, ao analisarmos as consequências, mesmo que anos na frente, perceberemos que este filho se tornou alguém mimado, fraco, incapaz de lidar com as frustrações, com valores morais extremamente baixos, etc. Então, nesse exemplo, vemos que, no fim, as ações dos pais, ou desse pai em específico, as ações se basearam em valores morais superiores num primeiro momento, numa primeira perspectiva, numa primeira impressão, mas não resultaram em um bem verdadeiro. Muito pelo contrário. Este exemplo que eu acabei de dar, ele trata-se de uma falsa bondade, ou melhor, de uma bondade aparente. E vamos falar especificamente sobre ela e como a bondade aparente ela se difere da bondade real. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A bondade aparente ela pode ser identificada facilmente, como acabamos de ver, pela ausência desta segunda característica da bondade real, que é o resultado verdadeiramente bom das ações. Este resultado ele só pode ser atingido com uma firmeza de espírito, com uma força de caráter. Isso significa dizer que a bondade aparente ela é apenas aparência, ela é algo apenas superficial, não tem substância. Mas vejam, primeiro ponto, não é que a bondade aparente seja fruto da hipocrisia, ou só pose para parecer gostosão, ou maioral, né? Para poder se destacar, se achar. Né? E algumas vezes é até isso, sim. Na verdade, muitas vezes é só isso, sim. Tá? Mas aqui eu estou falando do caso de pessoas que até têm um bom coração, que até têm uma vontade natural em agradar e causar boas sensações nos outros, mas que acabam por nutrir uma bondade frágil, mole, como a do pai que mima o filho que eu falei anteriormente. Né? Não são pessoas que nutrem uma bondade verdadeira, mas são apenas complacentes, sentimentalistas para com o próximo. No fim, vejam, a bondade aparente trata-se de uma manifestação do egoísmo, pois o bonzinho, vou me referir assim, né, quando falar daqueles que nutrem essa bondade aparente sobre a qual estamos falando, ele foca em se sentir bem diante do próximo e não em ajudar verdadeiramente o próximo. O bonzinho, ele foge de conflitos, mesmo que estes conflitos sejam uma exigência para o bem maior, como impor certos limites nos filhos ou em amizades
chantagistas e prejudiciais ao próprio filho, pois ele prefere, o bonzinho, ver o filho ser um viciado, aniquilado na vida, do que o filho nutrir algum mau sentimento por ele. O bonzinho não possui caráter forte, já que, como preza o tempo todo pela aceitação de todos, ele acaba por ter um caráter de borracha. Ou seja, dependendo do ambiente em que ele está, ele vai aderir normas morais diferentes, por mais que elas sejam contraditórias entre si, já que a sua intenção não é o bem como um fim último, mas é a aceitação. O bonzinho, além de egoísta, ele é carente. Haja vista que ele busca agradar todo mundo e para conseguir isso concorda com tudo, cede a tudo e concorda com todos. Mesmo que seja aderido ideias completamente divergentes e contraditórias entre si. Um amigo está dizendo A, o outro está dizendo não A, ele vai tentar dar razão para os dois. Porque o que importa não é o movimento da inteligência e da razão, o que importa é o movimento egoísta dentro dele e o despertar de boas sensações. Ele adora se sentir bem visto, ele adora se sentir bem amado. O bonzinho sempre dirá que estamos certos, mesmo que de fato não estejamos. Não estamos não, conjuguei errado, como é que se conjuga essa porra? Não estejamos. Porque ele quer que a gente goste dele e não cause a ele nenhum tipo de desavença, conflito ou qualquer ato que desperte algum sofrimento de qualquer natureza. Veja, pessoal, no fim, o bonzinho ele parece compreensível, mas ele só é tolerante. E com isso eu quero dizer que o bonzinho ele não compreende profundamente e caridosamente as questões dos outros, para no final ajudá-los verdadeiramente, e assim promover e atuar verdadeiramente bem. Não, ele só concorda com tudo, abanando o rabinho, querendo o biscoitinho da estima alheia. Então, creio que resta mais do que evidente que o bonzinho ele não exerce a bondade real, pois não sabe o que é bom e, por consequência de não reconhecer aquilo que é bom, ele não conhece o amor. São fracos, patéticos, não conseguem dizer não e justamente por isso não são boas companhias e não são dignos de admiração, já que comumente nos referimos a pessoas assim como coitadinhos. Quando vemos um bonzinho na mão de pessoas maliciosas, manipuladoras, a gente já pensa, tadinho dele, né? Tão bonzinho. O bonzinho nunca nutre uma relação verdadeira. Nunca será um bom pai, nunca será um bom marido, nunca será uma boa esposa, um bom amigo. Será apenas um bom cúmplice. Será uma boa companhia para que estimule você ainda mais a promover os seus atos mais atrozes. É para isso que serve o bonzinho. Então, bem pessoal, creio que fica evidente o fato de que ser verdadeiramente bom não é ser bonzinho. Que as ações verdadeiramente boas, por vezes, podem se apresentar de maneira negativa, causando sensações e sentimentos ruins, mas que as consequências finais são boas, verdadeiramente boas. E em contrapartida, as ações que têm apenas a aparência de bondade se apresentam no início de forma gostosinha, causando boas sensações, despertando os bons sentimentos, mas no final as consequências são devastadoras, revelando-se mais, M-A-S, ruins, perversas no final. A bondade verdadeira ou comunica de fato um bem, ou não é bondade. Beleza, pessoal? Esta foi a nossa aula inaugural desta nossa trilha sobre a bondade verdadeira. Então, espero o máximo comprometimento de vocês. Sejamos verdadeiramente bons.